No vídeo de hoje eu quero bater um papo com você sobre como jogar em um clube morando em uma cidade pequena. E aí galera, beleza? Eu sou o André e esse é o Futebol GT. Bom pessoal, esse é um vídeo, né, é um tópico que eu falei num vídeo passado, né? Bom, não sei exatamente quando que tá aí nesse vídeo pro ar, mas eu falei no André Responde e eu achei legal trazer para um outro vídeo, né, esse tema pra gente conversar um pouco mais sobre isso, né, de repente dar umas sacadas a mais aí pra vocês. Eu preparei aqui alguns pontos, tá, pra gente ir trocando uma ideia, né? A primeira coisa que é importante você ter em mente, você que tá aí numa cidade pequena, que de repente você não tem aí dinheiro, né, condição financeira para ir atrás de um clube, né? Então a primeira coisa que tem que fazer é o seguinte, é fazer uma pesquisa nas cidades vizinhas, tá? Então, existem várias formas que você pode fazer isso. Você pode fazer, uma delas é usar a internet, né? Entrar aí, primeiro, pegar lá o Google Maps, ver quais são as cidades que estão ao redor da sua cidade, caso você não conheça, né? Então você pega lá o Google Maps, vê quais são as cidades que tem ao seu redor, veja se essas cidades têm time de futebol profissional, não importa se está na Série A ou na Série D, tá? É importante você identificar o seu território, saber o que tem ao seu redor. Você também pode ir pessoalmente nessas cidades, de repente dos seus pais, se você for muito novo, ou se você tiver uma idade, se você for de maior, né, você pode ir você mesmo na cidade lá também. Então é importante você fazer uma pesquisa, listar aí as cidades ao seu redor, né? O céu é o limite, tá? Então se você pode ir mais longe, você vai colocar mais cidade aí na sua lista de cidades, de possibilidade de clubes que você pode estar indo tentar fazer teste, né? Uma outra coisa que é um ponto importante, que foi perguntado lá no André Responde sobre esse tema, que é como conseguir dinheiro para ir atrás de um clube. Então, existem algumas coisas que você pode fazer. Você pode fazer um tipo de trabalho temporário, dependendo da sua idade, né? Você pode também pedir emprestado para alguém de confiança. Aqui nesse ponto, tem uma coisa que é interessante, uma forma interessante de encarar isso também, tá? Eu sei que muita gente tem receio, né, de pedir dinheiro emprestado, mas se você conseguir alguém que enxergue esse empréstimo, na verdade, como um investimento, como alguém que está investindo em você, né? Eu acho que é muito interessante, tá? Porque é muito comum os atletas se colocarem para baixo nesse ponto, né? Então, claro, você vai atrás de pessoas de confiança, que gostam do futebol e que, de repente, de alguma forma você vai mostrar o futebol para elas, né? Algum material que você tiver de futebol, você pode pedir aí um patrocínio, no caso, né? Então, entenda uma coisa, é muito comum patrocínio no futebol, tá? É que não é muito falado patrocínio de atleta, de jogador individual, mas tem. Se não tem, por que não começar, né? Se outros atletas de outros esportes conseguem patrocínio, então é interessante você também ter essa mentalidade, tá? Tem também a questão de atletas que vão atrás de empresários, de repente consegue um empresário que o cara não era empresário, mas como ele resolveu investir no atleta, ele passa a ser o empresário do atleta, né? Então tem várias possibilidades. Isso aqui entra na questão do marketing esportivo também, né? Eu quero voltar com esse tipo de conteúdo aqui pro canal, mas enfim. Então essas são algumas maneiras que você pode conseguir, né, para conseguir dinheiro, tá? Um outro ponto que é importante, você como atleta tem em mente também, principalmente antes de estar profissional, antes de estar num time, e ainda dentro dessa questão do dinheiro, né? Que é aprender a administrar seu dinheiro, tá? É importante você não ser alguém que gasta tudo quando consegue alguma grana na mão. Então, sempre ter uma mentalidade de separar um pouco, não importa a quantia, para o investimento no seu futebol. Então é importante ter esse mindset, começar a estudar algumas coisas sobre, ler, tem livros, tem bastante conteúdo legal na internet sobre questão financeira. Então é importante você ter essa mentalidade, tá? E aqui, como a gente fala muito de atletas que estão começando por si só, né? Atletas indie, vamos dizer assim, que estão começando de forma individual, aí atrás de um clube, a conseguir uma outra coisa. Então é importante você ter essa mentalidade, tá? Só de você vir até o canal, buscar vídeos para te ajudar a melhorar no futebol, mostra que você é diferenciado. O cara que tá, muitos atletas que estão de repente numa categoria de base, já estão jogando, nem vai atrás, porque acha que já tá tudo certo, que já tá tudo garantido. Mas quanto mais você buscar desenvolver sua mente, sua mentalidade, como pessoa eu tô falando isso, né? Quanto mais você buscar se desenvolver, melhores oportunidades você vai criar para sua vida no futuro, isso em todas as áreas, incluindo o futebol, tá? Agora o terceiro ponto que eu trouxe aqui para esse vídeo é o seguinte, você precisa desenvolver uma estrutura. Como assim, André? Faça a lista de sites e contatos relacionados ao futebol. Não fica contando com a sorte, tá? É importante você criar aí uma lista de contatos, de sites, perfil no Instagram, tudo que você puder, né? Você faça uma lista de clubes que você pode ir fazer teste, ou que de repente
de tempo em tempo abre peneira, lista de potencial contato, alguém que pode de repente indicar você para um clube, de repente você não consegue ir por um teste, mas por uma indicação, né? A gente tem que acreditar que existem várias possibilidades, não adianta ficar esperando só de uma forma, tá? A gente tem que criar nossas possibilidades, claro, sempre de forma legal, sempre de forma séria e honesta, né? Esse é sempre o propósito meu aqui quando eu passo esses conteúdos para vocês. Então, faça a lista de sites e contatos relacionados ao futebol que possam te ajudar agora ou no futuro. Então, é sempre importante pensar também no futuro, a longo prazo, que de repente é coisa que você nem imagina, mas lá na frente tem algum contato que você tem aqui que de repente hoje não vai te ajudar de alguma forma, mas lá na frente acaba ajudando, né? Às vezes a pessoa que você nem imagina acaba indicando uma outra pessoa e assim vai. Então, é importante você ter esse tipo de mentalidade, né? E ainda nesse ponto tem a questão de você criar um cronograma de atividades que você vai fazer em relação a essa questão de pesquisa na internet, de envio de e-mails, entrar em contato com alguém, ligação e etc. Então, cria um cronograma. Eu vou entrar em contato com clubes uma vez por semana. Eu vou entrar em contato com clubes 2 vezes por semana. E aí tem a questão, de repente, tem clube que você já vai diretamente falar, né? Que é clubes que já fazem periodicamente testes. E tem clubes que você vai enviar um e-mail mais trabalhado, um texto mais trabalhado para de repente conseguir uma oportunidade. Então tem que saber as informações que você vai colocar ali nesse e-mail. É a mesma coisa de times, por exemplo, que está buscando um patrocínio, né? Então esses times geralmente fazem uma carta proposta, então, elabora lá um texto legal para convencer por que aquele patrocinador iria patrocinar ele. Então é mais ou menos isso, né? Claro, na questão do atleta você tem que ir lá convencer, dependendo do clube, claro, não é todo clube que faz isso, você vai ouvir muito não, provavelmente, dependendo da forma que você se comunicar com esse clube, você pode conseguir um teste, aí você tem a questão de ir no teste e convencer lá no teste também, né, que é jogar muito e tal, mas é importante você ter essa estrutura, tá? Então, para recapitular o que eu falei aqui, faça pesquisa de cidades vizinhas, tá, para você saber onde tem clube, onde você pode ter uma oportunidade, de repente você não está conseguindo um time profissional, você consegue um time amador que é legalzinho, um time que tenha uma certa estrutura, isso já pode te ajudar também. Tem muito atleta que vive de futebol amador, tá? Então, não significa que você vai ficar pro resto da vida, mas enquanto você está no time, você já está pensando no mercado do futebol, onde você vai ter uma oportunidade e tudo mais. Você tem que estar sempre com essa mentalidade, não é esperar que vai vir um cara, um dia. Não, tira isso da sua cabeça. Isso aí é você jogar de forma passiva, você tem que estar de forma ativa. Além de você estar no jogo, você está buscando, tá? Você está indo atrás, tá? Então, faça pesquisa na cidade vizinha, desenvolva um plano para arrecadar dinheiro, seja com trabalhos temporários ou com a ajuda de alguém na sua confiança, de repente seus pais, alguém que decidiu investir em você, e desenvolva uma estrutura de informações e rotina de pesquisa, tá? Então isso aqui vai te ajudar a começar a dar passos mais sólidos, né, em direção a ir atrás de clubes, a conseguir as suas oportunidades, a construir as suas oportunidades, né? Então, qualquer dúvida que você tiver sobre esse tema, comenta aí, que vai ser muito legal discutir com vocês, trazer mais conteúdo falando sobre isso aqui no canal, tá? E uma outra coisa se você não conhece o Guia do Jogador de Futebol, ele também pode te ajudar nisso, tá? Tem muita informação poderosa lá no guia. Então, eu recomendo que você vá no link aqui na descrição, na home do YouTube, ou lá na bio do Instagram, que tem um link de uma página com mais informações sobre o guia, beleza? Então, muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Tamo junto, valeu! E é nóis. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna